Deus, glória a Deus. Sente-se, por favor. Ao se sentar, encontre em sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 1 e 2. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens com esse tema, né? Um amigo meu perguntou assim, mas por que você colocou essa palavra em inglês? Eu falei, não, só para chamar atenção. Nem todo mundo fala inglês, né? Não estamos as moda church, não, mas eu fiz de propósito, era para chamar atenção mesmo. A palavra running em inglês significa correndo. Então, o tema da nossa série de mensagens é na maratona da fé. Então, nós vamos iniciar hoje essa série de mensagens e nós vamos até o momento em que o Senhor colocar em nossos corações, mas para nós fortalecermos a nossa fé, nós vivemos dias tão difíceis, é uma maratona que nós enfrentamos, e uma maratona de muitos obstáculos, talvez uma super maratona, talvez um Ironman, quem já viu aquela prova do Ironman, são não sei quantos quilômetros pedalando, quantos quilômetros nadando, depois não sei quantos quilômetros correndo, então uma super maratona, uma hipermaratona. E a caminhada de fé, ela também pode ser comparada com uma maratona. A vida de fé não é um tiro de 100 metros, mas ela é uma hipermaratona. E você sabe que há uma diferença entre o velocista e o fundista. Velocista, você pode ver que geralmente o velocista ele é bem forte, ele tem o corpo, ele é mais alto e ele é bem musculoso. E ele faz um trabalho de respiração, um trabalho pulmonar, para que os pulmões dele possam dilatar, as veias dos pulmões dilatar, e o próprio coração dele, por causa do empenho ali na velocidade, 100 metros, 200 metros, o coração dele também, as veias dilatam para que ele possa ter tiro, para que ele possa ter explosão. O fundista não. O fundista ele precisa de resistência. E você pode ver que geralmente os maratonistas eles são magrinhos, e franzinos. Geralmente você olha para os quenianos, eles são magrelos com aquelas pernas compridas que cada passo de um queniano deve dar uns 3 metros de passada, Então é a diferença entre um maratonista e um velocista. Então nós vamos aprender que na jornada de fé, nós precisamos desenvolver a nossa estrutura espiritual para que nós consigamos correr as longas jornadas de fé. Nós temos irmãos aqui, já estão aqui, talvez desde quando nasceram, desde o início de sua fé, estão aqui dentro. Nós temos a irmã Inácia, que dificilmente ela vem aos cultos por conta da sua idade. Ela vai fazer 104 ou 105, pastor? Vai fazer 105 anos. Nossa irmã mais idosa da igreja, a irmã Inácia. Semana passada, a nossa matriarca, que é a nossa decana, a irmã Erotildes, líder do ministério de terceira idade, completou 90 anos. Então, veja, a igreja, irmãos que estão correndo a jornada de fé há muitos anos. Irmãos que nasceram aqui, talvez nesses corredores. Eu não sei se o Adriel nasceu por aqui, mas o papai do Adriel foi pastor aqui, e na caminhada, Adriel, quantos anos vendo o sofrimento às vezes do pai dele como pastor, em uma época que era muito difícil, irmãos, inclusive a comunicação, mas está aqui, está firme na fé. Isso é maratona, e para nós conseguirmos correr essa maratona, nós precisamos desenvolver a nossa saúde espiritual. Então, por isso que nessa noite eu quero iniciar essa série de mensagem com esses 2 versículos, e eu quero ler com você na revista e atualizada, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do escândalo, da afronta, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cantamos aqui, Pai querido, que o poder do pecado e da morte foi vencido pelo brado da cruz, que o Senhor venceu por meio da ressurreição, e nos dá poder, e está em nós para nos habilitar e nos dar força para corrermos esta maratona da fé. Nos ajuda, Senhor, que nós não venhamos a parar no meio do caminho, que nós não venhamos a parar diante das afrontas, diante, Senhor Deus, dos embaraços, que nós possamos colocar os nossos olhos, fixar os nossos olhos no alvo, em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, fala aos nossos corações essa noite de forma poderosa. Não eu, Senhor Deus, mas o Senhor em mim. Eu sou apenas ferramenta, Pai. Então toma-me em tuas mãos e usa-me na força do teu poder, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Nós vamos iniciar com uma máxima: desistir jamais, mesmo que isso nos custe muito caro. Eu me lembro das Olimpíadas em Londres. O atleta brasileiro estava disparado na maratona, certamente seria a medalha de ouro, a saber, o nosso irmão em Cristo. Ele é crente, o Vanderlei Cordeiro, e ele corria disparado. O segundo lugar estava a muitos metros de distância dele. Ele tinha uma vantagem esplêndida dele para o segundo lugar, quando de repente ele é surpreendido por um homem vestido com um kilts escocês, que invade a pista da maratona e entra em vias de fato com ele, vai segurando, tentando imobilizá-lo, e de repente passa o segundo lugar, e passa o que estava em terceiro lugar, e ele ali tentando se desvencilhar, e ele fica ali alguns minutos. Ninguém ajudou o Vanderlei Cordeiro. As pessoas ficaram ali olhando, atônitas, pastor Francisco, boquiabertas, sem se mover para ajudar o atleta que estava sendo surpreendido por um doido desvairado, que não sei o porquê ele estava fazendo aquilo. Afinal de contas, já tinha passado o que estava em segundo lugar, assumindo o primeiro lugar, o que estava em terceiro lugar, assumindo o segundo lugar, o que estava em quarto lugar, assumindo o terceiro lugar. Vanderlei Cordeiro, depois de lutar muito, ele consegue se livrar daquele homem, e ele olha para a pista e volta a correr. E ele não ganhou aquela corrida, mas ele não desistiu da jornada. Ele, no final das Olimpíadas, foi homenageado com uma medalha que somente 3 atletas até hoje na história das Olimpíadas modernas ganharam essa medalha, e Vanderlei Cordeiro foi um deles, por não desistir da corrida, mesmo sabendo que ele tinha perdido o primeiro lugar. E usando a história desse atleta brasileiro, eu quero dizer a você, meu irmão, a ele custou o primeiro lugar, mas ele entendeu que ele não era chamado para desistir. Ele continuou e foi honrado. Pode ser que na corrida da fé nós não cheguemos em primeiro lugar, mas o importante é não desistir jamais, mesmo que isso nos custe caro. Ao olharmos para o texto, o capítulo 12, ele inicia fazendo um fechamento daquilo que o autor dos Hebreus começou no capítulo 10 e no capítulo 11.
um fortalecimento da fé dos irmãos da diáspora, eram irmãos da dispersão, eram crentes hebreus que estavam fugindo de pelo menos 3 áreas que estavam atormentando a vida deles. A primeira, eles fugiam da perseguição de Nero, da perseguição dos romanos, que tinham os seguidores do caminho como inimigos do Império Romano. Segundo, eles também enfrentavam afrontas e fugiam e tinham que persistir com a exclusão familiar. Judeu que se convertia ao cristianismo era considerado persona não grata entre seus familiares. Irmãos, e isso não é coisa lá do tempo bíblico. Até hoje, em nossos dias, se um judeu se converte a Cristo, ele é expulso da família. Se um muçulmano se converte a Cristo, ele é expulso da família. E eles têm que enfrentar essas lutas na maratona da fé. E outro, eram as pressões também do pecado, as pressões internas e externas, das tentações, das ofertas do pecado que cerca o cristão que está na jornada de peregrinação, nessa maratona de fé em direção a Jerusalém Celestial. Então veja, o autor ele faz esse trabalho de olhar para o cenário que eles estão envolvidos, um cenário de fuga, um cenário de corrida, e ele usa, aliás, a Bíblia, ela usa em diversos textos o exemplo do corredor. O apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo na carta aos Filipenses, quando ele fala no capítulo de número 13, o versículo de número 14, eu não julgo ter alcançado. O que ele está fazendo? Ele está fazendo alusão exatamente ao corredor da maratona das Olimpíadas antigas. Eles tinham um alvo. A maratona geralmente ela era feita em Atenas, diante do grande templo de Olimpo. Por isso que o nome da competição é Olimpíadas. Então, e lá no alto do Monte Olimpo estavam as coroas feitas de ouro. Eram coroas que imitavam folhas de louro, mas elas eram feitas de ouro puro, e aquele era o prêmio para quem vencesse todas as provas das Olimpíadas antigas. Então Paulo, quando ele fala que esquece das coisas que ficam para trás e avançam para as que estão diante, ele também faz uso do conhecimento esportivo da época. Olha, assim como o corredor das Olimpíadas, assim como o maratonista, ele foca no seu prêmio, assim nós cristãos também, nós não podemos retroceder, nós temos que firmar os nossos olhos no alvo, que é Cristo Jesus, que é a eternidade, e correr sem olhar para os lados, sem olhar para trás, e sem tentar pegar atalho. O autor aos Hebreus, ele fala que na jornada, muitos vão oferecer atalhos para nós. Tanto é que ele trabalha com aqueles infiltrados dentro da igreja que querem ressuscitar alguns rituais judaicos, dizendo que a cruz de Cristo não era suficiente para a salvação, que eles tinham que voltar a fazer a circuncisão, que eles tinham que observar as leis cerimoniais. E o apóstolo que escreveu, creio eu ser Paulo, não se tem certeza de quem é o autor da carta aos Hebreus, mas o autor ele declara que se nós voltarmos aos rudimentos antigos da fé judaica, vã é a nossa fé. É a mesma coisa que nós estarmos colocando Jesus na cruz de volta. Se eu falar que eu preciso, mesmo confessando Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso me circuncidar, eu estou anulando a cruz de Cristo. Se eu falar que eu preciso observar os rituais da cerimônia ali, levar o cordeiro para ser sacrificado, levar os pães ázimos, se eu falar que tudo isso é necessário hoje, eu estou jogando Cristo na cruz novamente e anulando o poder da cruz. E nós somos, dia a dia, irmãos, incitados, desafiados a negarmos a nossa fé, a pararmos a corrida da fé, a maratona da fé.
com tantas coisas que acontecem na sociedade, no meio religioso, entre os nossos familiares. Mas o autor, ele, no versículo de número 2, ele fala para nós claramente, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim como o corredor antigo, ele tinha os seus olhos fixados naquela coroa de ouro, que era o prêmio para o corredor vencedor. Nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Ele é o prêmio de todo aquele que crê e não desiste da sua jornada, da sua maratona, mesmo diante das perseguições. Veja, nós somos nesse texto desafiados a perseverar. Eles tinham perseguição romana, hoje nós temos perseguição ideológica. Eles tinham rejeição familiar, muitos de nós hoje provamos de rejeição, talvez não somente na família, mas no meio social. Eles tinham sim e enfrentavam crises religiosas em seu tempo. Nós hoje também enfrentamos muitas crises religiosas, de fé e teológica em nosso meio, pastor Johnny. É gente querendo recosturar o véu que Jesus já rasgou. É gente desconsiderando o sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós somos chamados a colocar os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E como que nós seremos fortalecidos se toda crise que nós enfrentamos no meio religioso diz para você e para mim que você pode ser um crente sem estar ligado a uma igreja? Estou falando verdade ou estou falando mentira? Isso é uma distração para fazer você abandonar a maratona da fé. O autor, no capítulo 10, o versículo 25, ele adverte: não abandonemos as nossas congregações, como tem sido ensinado a ser costume de alguns. Na maratona da fé, nós não podemos abandonar aqueles que correm junto conosco, mesmo que seja difícil correr no meio da multidão. Então nós somos desafiados a perseverar diante dessas pressões, diante de perseguições que sofremos ideológicas. Você ouviu aí uma determinada pessoa criticando a igreja, dizendo que a igreja não tem que se envolver com política. Irmão, realmente a igreja não se envolve com política. Quem se envolve com política é o cidadão. Mas nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de adverti-los acerca de ideais que fogem e que ferem os princípios da nossa fé. Como que eu vou aceitar uma pessoa que é a favor do assassinato de um inocente que não tem o direito de escolher viver ou não? Pessoas que apoiam o aborto. Como que eu vou apoiar um segmento que diz que menino, se quiser ser menina, pode ser menina, e menina, se quiser ser menino, pode ser menino? Como que eu vou apoiar isso? Veja, são perseguições que nós, como igreja, sofremos, irmãos. E aí vão falar: não, a igreja tem que ficar lá nas quatro paredes. Não, irmãos, a igreja não foi chamada para quatro paredes, não. A palavra eclésia, um dos significados é para fora. Nós fomos chamados para testemunhar lá fora, mesmo que isso nos custe muito caro. No capítulo 11, ele nos traz um retrato da fé e fala de uma galeria, e nós vamos falar nas próximas mensagens sobre cada personagem que está ali na galeria da fé, que foi um maratonista da fé. Eu quero tratá-los como maratonistas da fé nessa série de mensagens. Nós vamos falar de alguns deles que está ali na galeria da fé no capítulo 11. Mas esses do capítulo 11, eles viram, alguns conquistaram, alguns viram milagres, mas muitos foram cerrados ao meio. Outros foram lançados em caldeirão de óleo quente. Outros foram lançados para as feras. Outros
outros sequer viram a promessa se cumprir, mas eles continuaram crendo, mesmo diante das perseguições. Eles continuaram firmes na fé, mesmo diante das incitações para que eles abandonassem os princípios rudimentares da fé cristã. Por isso que nós somos desafiados, irmãos, a não deixarmos de correr. O autor, ele, bem como Paulo, eles estão falando num mundo que é helenizado, onde as corridas eram muito visualizadas e eram celebradas. E o corredor naquela época, quem podia correr mais, aquelas corridas com obstáculos e tudo aquilo, eles eram ovacionados. Quando ele vencia, irmãos, ele era tido como um herói da nação. Mas para que ele conseguisse vencer essas jornadas, as competições, ele precisava de algumas atitudes na vida dele. Primeira atitude, ele precisava de um preparo físico e mental rigoroso. Irmão, um maratonista, ele consegue de ultramaratona, eles conseguem correr 75 quilômetros. Irmão, eu dou um tiro de 100 metros, já fico com meio metro de língua para fora. Eu quis voltar a fazer atividade física, né? Aí fui sexta-feira fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Irmão, eu estou com minhas pernas tudo doendo. Isso que o professor pegou leve comigo. Eu falei assim, eu vou pegar leve com você, está começando agora. Pegou leve, meu irmão, minhas pernas estão tudo doendo. Mas se nós queremos ser campeões em algum esporte, nós temos que perseverar, disciplina, preparo físico e mental rigoroso. Não sei quantos lembram, né? Talvez a maioria aqui não gosta muito, mas eu vou falar. Quando o José Aldo foi lutar com o McGregor, o José Aldo, ele tinha mais técnica do que o McGregor. Ele era mais forte do que o McGregor, mas o McGregor entrou na mente dele. O José Aldo, ele perdeu a luta aqui. Então, o preparo físico e mental de um atleta tem que andar junto. O preparo espiritual e intelectual de um crente tem que andar junto, meu irmão. Não adianta você achar que é só leitura da palavra, estudo teológico, vou assistir um monte de aula do tio Nico, eu vou assistir um monte de pregação do apóstolo Luiz Hermínio, vou assistir um monte de pregação, os estudos aí, vou ver um monte de... Não, irmão. Mas também não pode achar que só o orar. Não, irmão, você já viu o passarinho voando com uma asa só? Não. A dedicação ao conhecimento bíblico e a dedicação à vida de oração e de santificação, elas são imprescindíveis para aqueles que querem correr a maratona. Por isso que aqui o autor, ele fala de uma disciplina, ele fala de um preparo, ele fala de alguém que está trabalhando e correndo com perseverança. E para conseguir correr com perseverança, tem que ter preparo físico e mental. Até porque tinha uma prova, fazendo um estudo ali, tinha uma prova, que era uma prova de obstáculos, e nessa prova de obstáculos tinham também os desmotivadores. Eram pessoas que eram contratadas pelo império, e eles ficavam ali gritando, você não vai conseguir, seu fracote, tal. Além dos obstáculos, tinha as pessoas que falavam, para desmotivar. Então, por isso, preparo físico e mental, disciplina alimentar e nos treinos. Irmão, a gente quer vencer a batalha espiritual comendo uma vez por semana. É possível vencer jornada espiritual, vencer as coisas na vida espiritual comendo, se alimentando uma vez por semana só, irmãos. E muitos cristãos da era moderna, eles se alimentam só no domingo à noite. Mas nós temos a semana inteira. Irmãos, o que você está recebendo aqui? Você está recebendo um cardápio. Você está recebendo um material que você pode ao longo da semana preparar mais alimento espiritual para você ao longo da semana. Você pode pegar essa mensagem que você está ouvindo hoje aqui, pegar esse texto que você está ouvindo hoje aqui, e ao longo da semana você pode meditar todos os dias
dele, para você se alimentar diariamente. Você recebeu oração aqui, e eu creio que a oração feita aqui, para os milagres, para as curas, elas têm resultado sim, meu irmão, porque nós cremos no poder da oração. Mas se nós ficarmos limitados somente à oração que o presbítero, que o pastor, que o evangelista, que o intercessor faz, irmão, nós vamos enfraquecer na fé. Nós precisamos ter disciplina em nos alimentarmos espiritualmente, em treinarmos a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus. Nós precisamos ter foco no nosso objetivo final. Irmão, o nosso objetivo final é o céu. O nosso objetivo final é sentar à mesa do banquete junto com Jesus. Esse é o nosso objetivo final. Agora, muitas vezes nós olha para a realidade da igreja pós-moderna, irmão. Glória a Deus que aqui não tem isso, e o que depender de nós não vai ter. Você liga, não tem os profetas do YouTube aí, é torto e direito. Eu tenho uma palavra para você. Dias atrás mandaram um videozinho, aqueles reels do Instagram, mandaram um para mim, falou assim: esse vídeo foi feito para você. Aí começou, né? Não vai apelar, vai apelar para o emocional. Se eu não estou bem naquele dia, eu já começo a chorar na hora, porque eu sou chorão, né? Aí é claro que eu também uso a cabeça não só para usar o cabelo, não. Mas essa mensagem é para você. Eu sei que você está chorando, mas Deus me mandou aqui para dizer que Ele tem uma vitória para você essa semana. Irmão, quem que não está precisando de vitória? Fala para mim. Mas muita gente fica se alimentando disso. E aí sabe o que acontece? Quando vem a prova, quando vem o obstáculo, você está na maratona. Está na maratona. Os Vanderlei Cordeiro e as Vanderleia Cordeira de Jesus. Está na maratona. Correndo. Aparece um enviado de Satanás e abraça em você para te tirar da maratona. Ó vida, ó céus, ó azar, Deus esqueceu de mim. Olha aí, eu parei na jornada. Se nós estamos bem alimentados espiritualmente, se nós temos a disciplina de estudar, e se nós estamos focados no nosso objetivo final, irmãos, nem um embaraço desta vida vai nos tirar da corrida que nos foi proposta, porque nós estamos correndo com os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando nós estamos focados no alvo, nós na corrida desenvolvemos resistência à dor e à fadiga. Irmão, crente bom é crente que é experimentado na dor. Cristianismo, irmão, não vai trazer mar de rosas para ninguém. Aliás, eu acho que traz sim, porque não é um mar de pétalas de rosa, é um mar de roseiras. Tem o aroma da rosa, mas tem os espinhos também. E muitas vezes nós estamos nessa corrida e vai ter alguém que vai passar com espinho em você. E nesse momento você vai pensar em desistir? Não, você vai suportar a dor e vai continuar correndo. Vai chegar um momento que você vai estar: Senhor, eu estou cansado, Senhor. Eu já orei tanto, eu já supliquei tanto, Senhor, eu já fiz tantos jejuns, Senhor, eu já fiz tanto propósito, tanta consagração. Continua, porque você não chegou no seu alvo ainda. Continua, o Senhor nos chama a continuar. É no momento que nós estamos ali. E eu aprendi com um corredor que geralmente, quando nós conseguimos vencer os primeiros 2 quilômetros de corrida, porque é nesses primeiros 2 quilômetros que você vai sentir dor e fadiga no músculo, mas se você consegue romper esses 2 quilômetros,
você vai conseguir a cada dia avançar. Depois você vai correr 3, depois você vai correr 4, você vai correr 5, vai correr 10, e daqui um pouquinho você vai estar correndo uma maratona inteira, 42 quilômetros, daqui um pouquinho você vai estar correndo o Strongman, aí no cassino, vai correr 220 quilômetros, até a Barra do Chuí. E espiritualmente, irmão, falando, eu quero dizer para você, suporte a dor, suporte a fadiga, Deus está com você, Ele está ali, o Espírito Santo está ali, ó, com a água. Você está correndo, está cansado, está fadigado, Ele vai estender a mão com a água da vida para você, e você pega aquela água, mas não para de correr, e você toma a água da vida, e aquilo te revigora, e você corre, porque você sabe que você tem um alvo, e o alvo é Cristo. Por isso, e quando nós olhamos para esse texto e analisamos esse texto, nós vemos aqui algumas palavras que são importantes de nós refletirmos. A primeira palavra é uma conjunção portanto. Esse portanto, ele dá ênfase à nossa vida de fé, e essa exortação que o capítulo 12 traz para nós, ela diz que nós, apesar de tudo que nós enfrentamos, nós não desistimos da nossa corrida de fé. Portanto, se livrando de todo embaraço. Olha, apesar de, assim, tem uma diferença, ele fala aqui de embaraço e fala de pecado. O pecado, irmão, nós temos que anular, mas embaraço pode acontecer na vida de qualquer um. Você sabia disso? E os embaraços da vida pode ser alguém desconsiderando a sua fé, pode ser alguma proposta boa do mundo aos olhos do mundo. São embaraços que vem para tentar, é o laço, é a armadilha de Satanás. Mas nós nos livramos de tudo isso. E aí ele vai dizer também que depois de nós nos livrarmos de tudo isso, é porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas, o autor, ele está fazendo alusão no capítulo 11 ali, nós chamamos, né, da galeria dos heróis da fé. Ele está falando disso. Ele está falando para nós nos lembrarmos de todos aqueles que também correram a maratona da fé e não desistiram. Muitos nem alcançaram o prêmio, como ele fala no capítulo 11. Alguns viram só de longe a terra prometida, mas eles não desistiram. Então, olhando para trás, irmãos, olhando para aqueles que vieram antes de nós, você sabe que o primeiro missionário batista que chegou no Brasil, em 1882, ele chegou no Brasil e ele foi pregar no interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. E quando ele começou a pregar, o dono daquela cidade, era na época dos coronéis, né? Na época dos coronéis, os plantadores de café. E aí o coronel que era dono daquela cidade, pastor, chegou para ele e falou assim, ó, se você vier aqui pregando esse negócio de Jesus, aí eu vou matar você. Ele falou, não, tudo bem. E voltou para casa, bem entristecido, foi orar a Deus. E sabe o que Deus falou para ele? Vai trabalhar na lavoura de café. Missionário. Veio dos Estados Unidos para cá para evangelizar. E ele foi lá no dono da fazenda e falou assim, eu quero trabalhar na colheita de café. Aí ele olhou, aquele gringão assim, né, falou assim, rapaz, você lá sabe trabalhar com colheita de café, rapaz? Não, mas eu quero trabalhar na colheita de café. E ele foi trabalhar na colheita de café. E ali na colheita de café, ele começou colhendo café e ensinando no horário do intervalo. A maioria dos colhedores de café que não sabiam ler, ele ensinou aqueles homens a lerem nas escrituras. E ao ensiná-los a ler, ele foi ganhando os primeiros colhedores de café em Santa Bárbara do Oeste para Jesus. Em 1894, foi permitido que ele construísse uma capela em Santa Bárbara do Oeste. E até hoje tem lá o Museu da Missão Batista Americana em Santa Bárbara do Oeste, com o nome do primeiro missionário americano que veio para o Brasil para pregar o Evangelho. E ele foi pregar o Evangelho aonde? Lá no lugar onde plantava café, nos colhedores de café. Foi impedido de pregar o Evangelho livremente, mas ele buscou uma estratégia de
pregou. E hoje, nós os batistas no Brasil, nós somos mais de 6 milhões de batistas no Brasil, contando todas as grandes convenções, brasileira, independente e batista nacional. 6 milhões de batistas que pregam o evangelho, que são frutos daqueles que testemunharam antes de nós, irmãos. Eric Jansson andava a cavalo, pregando o evangelho pelos rincões do Rio Grande do Sul. E quantos vieram antes de nós? Eles devem nos encorajar. Homens de oração, homens de fé. E essas são as nossas testemunhas, que nos encorajam, que devem mover o nosso coração, para que nós possamos, à semelhança deles, sermos de fato mártires, dispostos a dar a vida pelo evangelho. Por isso que o autor, ele nos desafia a corrermos perseverança, mesmo diante das lutas dessa vida. Por isso que ele fala para nós focarmos em Jesus. O termo grego falando sobre Jesus como autor é archegos, ou archegos, que é o termo como aquele que é o promotor, aquele que faz, aquele que é o dono, aquele que é o início, o princípio, aquele que conduz a gente. Então, o arque é o início de tudo, com água, que é aquele que conduz. Então, somente Jesus pode nos conduzir à vitória, ninguém mais. Ele é o arquegos, ele é o início da nossa jornada, mas ele é quem nos conduz ao fim da jornada, aleluia. E ali, o outro termo grego é o termo teliotes, que é aquele que aperfeiçoa a gente durante a jornada. Ele não é só o princípio, ele não é só aquele que conduz, mas ele é aquele que fortalece enquanto nós estamos correndo. Irmão, você não vai ser fortalecido na fé com coisas humanas, é só com Jesus, porque Ele é o princípio da nossa jornada, Ele é quem nos conduz na nossa jornada, e Ele, diaconisa e irmã Ivanira, é quem nos aperfeiçoa durante a jornada. Por isso, nós precisamos olhar para Cristo e levar a nossa fé em Cristo, permitindo que Ele nos conduza à consumação final. Em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez, o apóstolo João agora falando sobre o final de uma jornada, recebemos uma coroa. A combinação desses dois títulos de Jesus, né? O início e aquele que é o condutor e aquele que aperfeiçoa-nos na fé, ela vem para nós não apenas como exemplo de fé, mas o próprio objeto da fé. Então Jesus, ele não é só o exemplo da nossa fé. Jesus, porque Jesus foi um homem de fé, ele suportou a cruz, mas ele não é só o maior exemplo, mas ele é o objeto da nossa fé. Quando o autor fala no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê, ele está fazendo uma alusão ao próprio Cristo, a Jesus. Então, nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é quem inicia a nossa fé, mas Ele é quem fortalece, Ele é quem nos conduz até o final. Ele é o fundamento da nossa fé. Agora, partindo para o final, eu quero trazer 3 aplicações sobre não desistir jamais, mesmo que isso nos custe caro. Não desista da maratona da fé. Primeiro, nós aprendemos aqui que para nós não desistirmos, nós precisamos abandonar todos os pesos que não fazem parte da jornada da maratona de fé, seja os embaraços ou os pesos do pecado. Quando nós identificamos tudo aquilo que nos impede de progredir espiritualmente, os pesos, as distrações que podem pesar sobre nós nos libertamos disso em Jesus e conseguimos correr com
com bastante velocidade, ou melhor, com bastante resistência até o final da nossa fé. Nós precisamos fazer sempre um autoexame para confessarmos aquilo que nos falta, para desenvolvermos uma disciplina espiritual, para que nós possamos estar focados e alcançarmos nosso objetivo final, a glória eterna. Segunda aplicação, nós precisamos correr com perseverança, mesmo que tentem nos atrapalhar. Já tentaram atrapalhar você a corrida da fé? Irmão, muitas vezes. E vou dizer para você, quem mais me atrapalha a corrida da fé, sou eu mesmo. Sabia disso? Quem mais te atrapalha a corrida da fé é você mesmo. Quando a gente olha para as nossas mazelas, quando a gente permite que a nossa humanidade tome conta da nossa vida espiritual, a gente começa a se doer ou vai se afastando de Cristo. Por isso, nós precisamos, a vida cristã, ela exige disciplina, treinamento, resistência, e Deus define o percurso. A nossa responsabilidade é completar. Deus já nos deu o percurso da nossa corrida, o céu. Onde é o nosso final, irmãos? Onde é o nosso destino? O céu. Agora a gente tem que completar. O desenvolvimento, a disciplina, o cultivo da comunhão cristã, a manutenção da esperança em meio às adversidades, nos fortalece para que a gente consiga continuar correndo com perseverança. Então, primeiro, nós nos despimos de tudo aquilo que pesa sobre nós na maratona da fé. Nós continuamos correndo com perseverança, mesmo que tentem nos atrapalhar, e nós fixamos os nossos olhos no nosso prêmio soberano, em Jesus. Ele é o nosso maior prêmio. Irmão, nada é melhor do que Jesus. Nada é melhor do que Jesus. Jesus é o nosso maior tesouro. Como cantam os nossos irmãos da terceira idade, eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro é o meu Jesus, o meu Salvador. Que nós possamos fixar os olhos nele. A centralidade da nossa fé é Cristo. A centralidade da nossa caminhada é Cristo. O centro, o alvo é Cristo. Quem nos tonifica é Cristo, quem nos anima é Cristo, quem nos faz perseverar é Cristo, o início, o meio e o fim é Cristo. Então vamos cultivar a perseverança em Cristo, porque Ele é quem nos faz chegar no alvo. Por isso, eu concluo dizendo que nesse texto e na jornada, na maratona da fé, nós somos desafiados com verdades magníficas, maravilhosas, nos ensinando que desistir não é uma opção. A Bíblia vai dizer que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. 11, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós não corremos a maratona da fé para receber recompensa de homens. Nós não corremos a maratona da fé para receber reconhecimento nessa terra. Nós corremos a maratona da fé porque a nossa recompensa está em Deus, e é olhando para Ele firmemente que nós vamos alcançar. Por isso que eu vejo esta palavra como uma palavra profética. A perseverança pode nos custar caro, mas desistir pode nos custar a eternidade. Então, que as palavras do autor aos Hebreus possam ser fixadas em nosso coração, e nós possamos continuar correndo em volta de testemunhas que não desistiram diante dos obstáculos, que eles possam ser para nós impulsionadores, motivadores, para
que nós possamos entender que a nossa perseverança vai nos levar à conquista da vitória final em Cristo Jesus. Corra com perseverança, se livrando de todo o peso, de todo embaraço, sem se esquecer que aquele que inicia e aquele que te dá força para perseverar, e aquele que é o prêmio final, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu termino com as palavras de Paulo: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. A palavra prossigo ali no grego é: eu corro com perseverança para o prêmio. Tem um prêmio esperando por você, meu irmão. Tem um prêmio esperando por nós, irmãos. E o prêmio que está esperando por nós, ouro dessa terra não pode comprar. Pode pegar o ouro, de todo o ouro que tem no Vaticano, que diz que o Vaticano é o lugar que mais tem ouro no mundo. Pega todo o ouro do Vaticano, não compra o prêmio que o Senhor tem para você. Você pode pegar todas as riquezas de Elon Musk, de Bill Gates, de todos os homens mais ricos da terra, não compra esse prêmio, porque esse prêmio já foi pago com o sangue de Jesus no Calvário, e agora é só olhar para Ele e correr junto com Ele a maratona da fé, olhando para Ele para conquistar o prêmio final, a vida eterna. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero desafiar você nessa hora a fechar os seus olhos e meditar um pouquinho. Parando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e o prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. O que vai acontecer? E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz Contigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Segura. Essa semana eu assisti um filme com a minha família. O nome do filme é Uma Jornada de Fé. Eu vou dar o spoiler do filme aqui, depois você assiste de novo, porque assistindo é diferente do spoiler que eu vou dar aqui. Mas ele conta a história de um garoto. Eram dois irmãos gêmeos que tinham o sonho de serem jogadores de beisebol. E logo no início do filme, um deles
problema no coração, morre. E o outro descobre que tem o mesmo problema no coração. Ele não pode ser um batedor, ele não pode ser um jogador de beisebol. Mas ele não sabia que Deus tinha um plano e um propósito na vida dele. Que Deus tinha um prêmio maior para ele do que um troféu de beisebol. E ele vai para uma faculdade. E nessa faculdade ele se torna professor e treinador de beisebol. Mas o propósito dele não era treinar meninos com beisebol, mas era manifestar aqueles meninos que existia um prêmio maior do que um troféu de beisebol. E esse prêmio era a salvação em Cristo Jesus. E chega um momento do filme que ele é proibido de expressar a sua fé no campo de beisebol. Ele é surpreendido com muitas multas que ele recebe, e alguém é usado por Deus para pagar as multas. Mas no fim ele é preso por não negar a sua fé, preso por não desistir da maratona em direção a Cristo. E você acha que ele foi para a prisão e ficou se lamentando? Não. Lá na prisão ele apanhou, mas lá na prisão ele testemunhou e ele ganhou uma vida para Jesus. Ele cumpriu o propósito dele, porque ele sabia que o prêmio dele não era um troféu de beisebol. O prêmio dele era Cristo Jesus. E talvez nós vamos enfrentar a mesma coisa que esse personagem do filme enfrentou. Talvez você, professora, você, professor do ensino público, você vai enfrentar afrontas lá na escola de pessoas que estão com a mente cauterizada com os ideais deste mundo tenebroso. Mas não se envergonhe da sua fé. Deus te colocou lá com um propósito, e o prêmio você vai ganhar naquele lugar, vendo vidas sendo resgatadas e restauradas pelo teu testemunho e pela firmeza de sua fé. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, porque eu sei que Ele virá e Ele vai trazer o prêmio em suas mãos. Ele vai trazer a vitória em suas mãos. Ele vem para te dar vitória, meu irmão, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então não desista da maratona da fé, continue correndo com os olhos em Jesus. Mas eu não posso terminar sem perguntar se tem alguém aqui que talvez tenha se prendido nos laços e nos embaraços dessa vida, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: esses embaraços, esse peso não tem mais poder sobre a sua vida. Eu desfiz todo o laço, todo o embaraço na cruz. Eu levei todo o peso do pecado na cruz, para você ser livre e conseguir correr na maratona da fé. Se essa mensagem, tanto quanto foi para mim, foi para você, e você deseja voltar a correr com os olhos fixados em Jesus, dá o seu primeiro passo e corre aqui à frente para receber a oração. Dá o primeiro passo e corre aqui à frente para receber uma oração, para que você